Então, pessoal, hoje é 22 de dezembro e como eu já falei para vocês, eu gostaria de deixar essa aula, né, de uma forma síncrona para vocês, né, que estão aí matriculados na disciplina Teorias de Personalidade, Teorias Psicológicas, desculpa, 3, e também para as pessoas em geral, né, que se interessam por esse tema e gostariam de saber um pouco a minha versão, a forma com que eu transmito a psicologia fenomenológica. E deixei aí esse Word aberto, né, uma tradição aí das nossas aulas online, essa é da forma mais fácil de eu poder transmitir visualmente aquilo. A aula é sobre o método fenomenológico e a psicologia. E para vocês que já estão na disciplina, já têm tido, né, várias aulas a respeito desse tema. E a aula de hoje é como uma recapitulada de tudo que nós falamos para que possamos deixar, né, aquilo que é essencial para entender o que de fato vem a ser o método fenomenológico e, por consequência, em como ele pode contribuir para a psicologia. E, então, a grande parte daquilo que nós vamos falar, né, eu vou dizer várias vezes a frase, nós já falamos, né, já temos uma ideia do que foi falado, mas falta, às vezes, essas ideias fragmentadas se reunirem num todo, né, para que não fique nenhuma dúvida, né, ou nenhum ponto solto entre tudo o que foi falado e o que vem a ser, está se querendo transmitir como método fenomenológico. Então, desde a aula passada, e o que eu parei nela, nós estamos falando de atitude natural. E o quanto que essa atitude natural ela se contrapõe, né, mas de alguma forma se complementa, são as duas coisas assim, a atitude fenomenológica. Nós falamos que a atitude natural, ela parte do mundo já constituído, o relato da intencionalidade da consciência. Precisamos entender isso, né? Entender isso bem para que a gente possa dar o segundo passo, que é o da atitude fenomenológica. O mundo em que nós vivemos, o mundo que estamos agora, e nós não somos se não somos no mundo, ele reúne uma série de objetos que estão, de alguma forma, significados pela minha consciência. O processo já foi feito, aquele processo que eu costumo começar, né, dizendo da relação nossa com o real, da relação nossa com aquilo que ainda não tem nome e que ao mesmo tempo esse processo ele vai possibilitando que as coisas ao meu redor, que a princípio aparecem sem nome, tá complicado ali fora, assim, é muito barulho, aparece sem nome, sem sentido, torna-se um objeto para mim. Veja que desde o início das nossas aulas nós estamos falando essa saída que a fenomenologia aponta para o velho enigma sujeito-objeto. A fenomenologia não está dizendo que existe um objeto per si, como se ele não fizesse parte do sujeito que o intenciona.
e nem tampouco um sujeito, né, puro, que vagasse por cima do objeto que não tivesse nenhum compromisso com ele, né, que é algo que é muito forte na filosofia idealista cartesiana. A fenomenologia está falando que nessa relação sujeito-objeto há uma correlação. Então, o mundo natural, quando eu estou em atitude natural, não é que eu esteja lidando com objetividades puras de coisas que já foram constituídas ou que são assim porque são assim. As coisas que eu me deparo na consciência são coisas que são correlatas à minha atitude frente a elas. Então não há nada no mundo sem um tipo de relação, isso quer dizer intencionalidade da consciência, sem um modo de relação que eu estabeleço. Enquanto consciência eu estabeleço, eu, por exemplo, percebo esse lápis que eu seguro na mão. Esse é o modo de consciência que eu estabeleço, e esse lápis, enquanto um objeto, ele já está constituído para a minha consciência e, portanto, eu consigo perceber, nomear, significar, né, e, por fim, fazê-lo um objeto útil para o meu mundo. Isso parece tão natural, né? E a fenomenologia é descrita como a filosofia do óbvio, sim, né? É desse óbvio que nós vamos extrair os significados e as possibilidades que nós temos de estudo e reflexão sobre a realidade humana, que não, que não mora por detrás de alguma coisa, não mora sobre uma ideia, né? Está, né, e parte do mundo da vida mesmo. Ou seja, em grande parte do nosso mundo, grande parte da nossa vida, nós partimos do mundo natural. Nele, olha, interessante. O modo intencional para lidar com os objetos na atitude natural é a crença. A crença de que o que está ao meu redor, a crença que aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto é verdadeiro, é objetivo, portanto pode ser, né, visto como um objeto per si. Interessante, a fenomenologia ela parte da ideia de que não existe um objeto per si, né, um objeto independente do sujeito, mas entende que grande parte da nossa vida, grande parte daquilo que nós vivemos é feito como se esses objetos fossem per si. Lembrem do Descartes, né, quando vai inaugurar o cogito, ele parte de um método que chama dúvida metódica. Ele esvazia o mundo e a percepção da sua crença que ele possa ter naquilo que lhe aparece. A fenomenologia não faz isso. A fenomenologia entende a possibilidade de se suspeitar sobre esse mundo, mas não o apague, não o duvida de todo. Aquilo que percebemos, aquilo que está frente a nós, em grande parte do mundo nós acreditamos nela, né? Nós nos deixamos estar. Então, isso para a gente entender, né, que essa é o ponto de partida, esse é o ponto de partida do método fenomenológico, mas não é seu ponto de chegada, porque o que se faz em fenomenologia não se trata de achar alguma objetividade, encontrar um conceito que possa
de alguma forma, dar cabo da realidade do mundo. Isso seria, de alguma forma, permanecer ainda na atitude natural, como se eu encontrasse, por exemplo, né, em outros paradigmas psicológicos, um conceito como de inconsciente, e a partir dele eu pudesse interpretar, dar noções explicativas, estabelecer parâmetros sobre a realidade que me aparece. Não se trata disso. Trata-se de reconhecer esse mundo, entender que esse mundo ele é baseado na crença, que ele, de alguma forma, ele é pressuposto como objetivo, mas que sua objetividade ela foi constituída. Ela não é uma objetividade de verdade. Então, antes de levantar a dúvida, levanta-se a suspeita. E aí nós entramos, né, numa outra atitude, que é a atitude fenomenológica. Tá? Então, para a gente lembrar, atitude natural é a atitude nossa cotidiana, né? É a atitude do mundo da vida, é a atitude das ciências em geral, porque pressupõe um mundo objetivo. Atitude fenomenológica, entender que esse mundo objetivo ele foi constituído personalidade, relato noético, ação da consciência, trazendo o seu noemático, que é como o objeto aparece. Então, na atitude fenomenológica, eu coloco, antes de mais nada, o mundo objetivo, ou melhor, o pressuposto, entre parênteses. Eu vou colocar entre parênteses, né? De alguma forma vai ilustrar o que nós estamos querendo falar. Colocando o mundo objetivo entre parênteses, em atitude fenomenológica, eu recupero, né, a correlação noético-noemática que se dá, a ação da consciência de significar, de dar sentido. E esse objeto que aparece a consciência, eu recupero então a intencionalidade do mundo, a intencionalidade da consciência, que é descrito em termos fenomenológicos como vivência. Ou seja, nada do que está diante de mim está fora da forma como eu me relaciono com essas coisas. Nós vamos tratar aqui, nessa aula, de 3 vivências possíveis e interrelacionadas: a percepção, a recordação, a imaginação, e dentro da imaginação, né, a antecipação, o planejamento. Nós vamos dizer sobre isso hoje. Mas pense, né, a relação que eu tenho com esse lápis é o que condiciona a forma como esse lápis aparece para mim e forma essa realidade desse lápis. Na relação que eu estou tendo com ele, é a relação de algo para escrever, algo para expressar como uma extensão, né, do meu eu no mundo. Ou seja, eu utilizo para marcar coisas, para escrever coisas. Ele é um objeto útil para mim. Se eu refiro a esse lápis como um objeto que traz outros significados para além dessa utilidade cotidiana que eu dou a ele de escrever, marcar texto, etc., a minha percepção e ele enquanto objeto já se demonstra de outra forma. E a intenção da minha consciência em relação a ele não é simplesmente a de ser um meio através do qual eu me expresso,
Mas suponhamos há uma recordação de alguém que me deu esse lápis, que eu vou trazer com todo amor. Né? Esses pequenos objetos, né, que muitas das vezes estão no fundo da gaveta, estão guardados na carteira, ou na bolsa, aqueles objetos que têm para nós, né, não um valor de útil, né, mas um valor afetivo. E ele, portanto, ele já aparece para nós de uma outra forma. Né? Ao se deparar com ele, as emoções, os sentimentos que ele vai me evocar são outros e, portanto, dentro da paisagem do meu mundo, ele é um outro. Fazer redução fenomenológica, ou entender de uma forma fenomenologicamente o mundo, é entender como que isso foi sendo constituído, não dizer esse lápis é só um útil ou esse lápis é um objeto importante. Quer dizer, entre as duas características existe, né, as duas atribuições que se dá ao mesmo objeto, existe um modo de se relacionar, existe uma ação da consciência, existe uma forma como esse objeto foi constituído para ela. Por isso, fazer redução fenomenológica é colocar o pressuposto de que o lápis seja qualquer coisa entre parênteses. Isso significa promover que todo o ser do lápis, né, e isso está aqui no texto, né, o texto Sokolovsky, que é o que eu indiquei para essa aula, que é a chamada redução ontológica de que fala Russell. Assim, todo o ser das coisas, tudo aquilo que nós atribuímos previamente ou que temos notícia de que determinada coisa seja, ela tem uma correlação noético-noemática, tem um modo de intenção da consciência em relação a ela. Então eu ponho entre parênteses, espera, né? O que é um lápis, afinal de contas? Né? O que vem a ser um lápis para mim? Ora, um objeto para que eu me expresse, simplesmente. Ora, né, algo que tem a ver com a minha relação afetiva, porque esse lápis, né, é difícil acontecer com lápis, mas né, que não nos fuja o exemplo, esse lápis é uma recordação afetiva dos meus antepassados, sei lá. De todo modo, o que nós estamos fazendo é recuperando a vivência ou a intencionalidade da consciência na constituição do mundo. Nós nos colocamos sobre o mundo, né? Saímos dessa ideia de que estamos totalmente imersos no mundo, fazemos parte do mundo, não, isso está ok, nós fazemos parte do mundo, nós somos mais um no mundo de outros, nós podemos nos ver como coisas nesse mundo, mas também temos essa ideia, né, de ser um eu transcendental. Quer dizer, podemos estar fora, estar além do mundo constituído. Portanto, conseguimos entender como o mundo foi constituído. Fazemos reflexão. Fazemos, portanto, filosofia. É aí um conceito de filosofia, né? Fenomenológica. Por isso, esse eu transcendental é algo muito importante para a fenomenologia, porque ele que demonstra, essa é a nossa capacidade que nós temos de pairar sobre o mundo, de olhar para ele como quem olha de fora, mesmo estando nele, né? E poder desvelar a forma como ele se constitui. Certo? Essa forma como o mundo se constitui nos diz respeito, então, ao modo intencional que eu me dirijo a ele. E hoje nós vamos falar, né, de modos correlacionados.
mas muitas das vezes, poucas vezes utilizado com a precisão que ele tem. Perceber significa estar frente ao objeto, é uma presentificação. Tudo que está aqui à minha volta, eu percebo. E prestem, né, bastante atenção. Quando eu falo eu percebo, é esse verbo, o presente do indicativo, não traz a precisão do que é a vivência da percepção. Porque perceber é algo bastante presente. Esse presente nós sabemos, por evidência política, que ele trata-se de um fluxo contínuo de coisas que vão, né, se escapando e se revelando continuamente. O presente é um fluxo. Então, na verdade, quando eu falo eu percebo, né, o certo seria eu estou percebendo, eu estou no movimento de ir percebendo determinada coisa. Se eu percebo parado ou em movimento, ele é relativo ao movimento das coisas e ao meu movimento em relação a elas. Mas, de todo modo, né, isso não se dá de uma forma estática. A percepção não é uma imagem completa ou uma imagem totalmente formada como é um quadro na parede, como é um retrato que eu olho. Um retrato que eu olho e o quadro na parede, ela é um quadrado, ela é a captação de um momento, né, daquilo que foi percebido. Ela é a cristalização da minha percepção e por isso não chama tanta atenção, né? Na verdade, a fotografia, por exemplo, ela capta algo ali, ela paralisa o movimento para trazer em uma folha, né? E quando a gente olha para uma fotografia, hoje em tela, né? Nem sempre folha, mas quando a gente olha para a fotografia, nós estamos percebendo a percepção do fotógrafo que a tirou. A percepção da fotografia é diferente da percepção do fotógrafo frente àquela cena real. Então, perceber é estar presente, né? É a base do mundo, é a base que eu encontro em atitude natural. Estar presente é estar sempre presentificado, estar ao redor. Como se percebe, a intensidade com que se percebe, isso diz muito da maneira como eu já me relaciono com o mundo. A psicologia da Gestalt vai lidar com todos esses características próprias da percepção, né? Por exemplo, a ideia da figura fundo. Eu percebo uma parte do mundo, eu intenciono mais uma parte, porque ela tem a ver ou se relaciona com as minhas necessidades, né? E, portanto, se eu estou com fome, a todo o ambiente, tudo aquilo que se refere à comida ou à alimentação pode aparecer como figura, enquanto o resto do mundo pode aparecer como fundo. Ou se eu estou mais propenso a outros interesses, né? Esse interesse vai se destacar, né? Enquanto o outro vai estar em fundo. Em alguns momentos eu posso só pensar em comida, eu só ir atrás de comida. Em outros momentos eu posso esquecer que eu tenho fome. Né? E isso tudo diz respeito à forma como eu já intenciono esse mundo, como eu já percebo esse mundo. Pois bem, né? E nós estamos falando da percepção, porque o texto Sokolovsky vai nos levar também a falar de outras vivências correlacionadas, como a recordação, né? Que diz respeito à memória. Memória é a substantivação da recordação. Mas recordar é um ato noético. Né? E o noemático é aquilo que se recorda. Né? Então, vamos lá.
Estamos aqui entendendo o método fenomenológico. A percepção é o noético. Eu percebo esse lápis. O lápis é aquilo que se percebe, né? É um noema. Lápis é um noema porque, e acho uma das coisas o que até onde algo é noema é que eu posso falar, como bem apontou, né, o João Vitor numa aula, mas eu também tenho uma imagem comigo do lápis. Eu não preciso de ver um lápis para poder falar ou desenhar, né, ou até sentir esse lápis, ou simulá-lo de alguma forma, fazer uma mímica sobre ele, porque ele já está constituído no meu mundo. Não há nada dentro da consciência que não esteja fora dela. E não há nada fora da consciência de um mundo natural, né, que não esteja de alguma forma dentro. De um mundo natural, eu estou dizendo porque a gente pode se deparar com coisas que não foram constituídas. Eu já falei para você sobre o real. Né? O texto não dá muita ênfase a ele, mas eu acho que ele é muito importante. Né? O real é aquilo que não foi, não passa por essa relação, ele simplesmente é, e a gente não o percebe, justamente porque nós não temos nome e qualificação para ele. Nós não o recordamos porque ele não foi percebido, né? E nós não o imaginamos. Né? Então, o que, é que ele faz conosco? Essa é uma questão que depois a gente pode tratar dela com mais detalhe. Mas vamos focar aqui. Perceber é estar presente ao objeto. Recordar não é estar presente ao objeto, é voltar-se a uma presentificação que um dia houve frente a um objeto. Interessante, é um deslocamento. Há uma percepção. Olha, uma percepção passada. Interessante, porque nós não estamos aqui lidando, né, de uma forma como muitas das vezes nos faz pensar no mundo natural, que a memória, né, ela é como se fosse uma caixinha, uma gaveta que eu coloco as coisas, ou hoje na metáfora, né, um arquivo, uma pasta em que as coisas estão guardadas. A memória não é isso. Né? A memória tem, primeira coisa, é que eu posso estar aqui agora, frente às coisas, totalmente tomado pelo presente, é algo que nos convida muito, né? A meditação zen, nos convida a estar totalmente entregue ao fluxo do presente, mas, em muitas das vezes, né, é o que acontece, eu não estou tão aqui, né? Em termos populares, às vezes a gente fala, ele não está nem aí. Às vezes em sala de aula, alguém está lá, mas não está, né? Onde está? Então, eu posso dizer que o sujeito, embora esteja presente aqui na sala, ele não está percebendo o que eu estou falando. Ele não está acompanhando a percepção dos colegas, né? E muitas das vezes estão a escutar o professor. A sua presentificação se volta a uma outra percepção guardada. E aí tem uma característica da recordação, da memória. Ela não é essa caixinha, como eu falei. Ela é algo que uma vez foi percebido. Algo que percebido uma vez se presentificou de tal forma que toma o ser de uma pessoa e aquilo que é muitas das vezes recordado é aquilo para o qual ou com o qual existimos, sem nos atualizar. A atualização do mundo diz respeito ao aumento de um espectro da percepção. Uma das saídas da saúde existencial significa a atenção, a presentificação,
o estar atento àquilo que lhe está ao redor. Porque estar atento àquilo que está ao redor é estar existindo junto às coisas, é preencher as coisas com seu significado. E o que pode acontecer muitas das vezes é que a recordação ela toma o espaço do estar presente frente às coisas. E, de algum modo, se eu ou eu si mesmo, se aliança ou fica preso a uma percepção passada. Pensa, é uma percepção passada, porque nada que está em nossa memória, que nem sempre é patológico, né? Bom frisar, é algo que não tenha sido percebido. O que nós recordamos não é de uma cena, mas é a nossa percepção sobre aquela cena. É por isso que muitas das vezes nós não temos acordo, né? Quando eu e uma determinada pessoa vivenciamos ou vimos a mesma coisa, essas coisas não são, né, de toda recordadas da mesma forma, porque se fossem recordadas da mesma forma, nós não perceberíamos aquela coisa. Né? Nós percebemos de um modo diferente, porque estamos em corpos diferentes, porque estamos situados num espaço de forma singular. E como diria Merleau-Ponty, né? É impossível perceber algo de lugar algum. Né? É impossível não estar presente em alguma coisa, situado de algum modo no tempo e no espaço. Existe, então, uma percepção neutra. A percepção, ela sempre implica a posição do sujeito frente às coisas. E não perceber, né, significa deslocar-se, ou a percepção desse sujeito frente a algo já percebido, por exemplo. Né? Algo já percebido pode, como eu disse, tomar a minha percepção, né, e de algum modo impossibilitar com que eu flua no fluxo do presente, né, alimentando um certo ostracismo, né, e algo que é muito presente às vezes em estados depressivos, a pessoa a todo tempo recordar o passado ou perceber o mundo presente como se fosse algo do passado ou como uma continuidade desse algo que não percebe e aí não se atenta àquilo que de fato ou aquilo que o mais próximo a ela esteja ali aparecendo, mas é também, né, a forma que nós continuamos o nosso eu. O nosso eu foi tanto aquele que viveu aquilo, que lembra daquilo, quanto esse que está presente aqui agora. Esse estar presente aqui agora também pode se deslocar de outro modo no tempo, pode se desdobrar de outra forma no tempo pela imaginação. A imaginação é uma elucubração da percepção na ordem do como se. Como se eu estivesse percebendo. Isso é diferente, né? Assim, como se eu estivesse percebendo da ordem da fantasia ou da ordem do planejar. É legal, assim, o texto do Sokolovsky, o limite que ele coloca para a imaginação, e, mais uma vez, dizendo quanto que ela depende da percepção. Porque a percepção nos desvela que algo foi um dia constituído. Algo já está constituído no mundo. E o noema, então, foi formado. O exemplo que se dá no texto é assim: eu posso imaginar um gato voando, mas eu não posso ler um gato. Eu não posso imaginar
um gato falando, porque isso até um pouco é um tanto discutível isso, né? Como assim eu não posso imaginar um gato falando? Mas ele diz assim, então já não se trata do mesmo noema gato que você um dia, né, constituiu. Trata-se já de um gato falante, ok? Né? Mas a natureza, por exemplo, do noema gato, enquanto ele está constituído para mim, não quanto objeto por si, não é algo que se lê, né? É algo que se percebe, que se vê, que se escuta, que se brinca, etc. Lê, não se lê gato. Lê-se livro, revista, jornal. Quer dizer, há limites no objeto, limites postos no noema, na forma como ele permite ser intencionado, e na forma como a intenção recorre ao real, né, para formar determinados úteis ou coisas. Eu não posso voar com uma cadeira, eu posso imaginar que eu voo, que exista uma cadeira voadora ou um tapete voador. E essas possibilidades, né, infinitas de intencionar algo, elas nos é dada pela imaginação, que é uma outra forma de deslocamento do eu, do presente, né? E aqui, se de um lado da recordação nós temos o passado, nós temos o futuro. Lembra do Kierkegaard? Da ideia do imaginário, da imaginação, como aquilo que nega o real e se lança ao infinito? O infinito seria essa possibilidade de futuralizar ou de imaginar para além do mundo percebido. A imaginação, ela nos ajuda a cuidar mesmos, né? Porque podemos imaginar o que pode acontecer se determinada coisa acontece de tal forma, e aí ela entra no sentido de planejar, eu vou fazer determinada coisa, eu já antecipo as percepções que eu posso ter, calculo de alguma forma o mundo, como ela também serve, né, para esse agente de infinitização de que falava aqui, é que quando pela fantasia nós entramos com as nossas intenções afetivas, nossas expectativas, nossas emoções e recriamos um mundo, né? Não totalmente ao nosso bel prazer, porque o eu não, ele, de todo modo, ele começa no mundo, não há como imaginar um eu sem mundo, né? Mas a gente preserva, às vezes, nos objetos as suas características, mas negamos o real com base nas nossas intenções. Podemos imaginar que vamos voar, somos nós mesmos voando, né? E essa intenção, essa relação com possibilidade de voar, ela para a gente é bem interessante do ponto de vista, né, da psicologia clínica, porque muito daquilo que aparece no imaginário diz respeito a impossibilidades, ou a leituras de impossibilidades reais. Porque a imaginação, ela como se isola a intencionalidade. Por exemplo, se a gente está na percepção real, eu posso simplesmente falar, né, das dificuldades que eu estou tendo com uma pessoa, eu posso dizer de uma relação na ordem da percepção, e é difícil essa relação por isso ou por aquilo outro, porque eu atribuo fatos e características como se fossem totalmente objetivos. Mas quando eu sonho, por exemplo, ou quando eu faço um exercício imaginativo, criativo, a minha atenção não se volta tanto a um fato objetivo, por exemplo. Eu não falo da dificuldade que eu tenho com a pessoa ou das características que determinada pessoa traz em si mesma. Eu falo das minhas intenções, né, da minha relação, né?
E por isso, por exemplo, estar voando significa que, em muitas das vezes, um mundo que está muito pregado na Terra, né? E que eu me sinto muito preso a esse mundo, eu me sinto bastante atrofiado a determinados tipos de relação, mas que a minha intenção é fugir disso tudo, é sair disso tudo. E é só a imaginação que libera, muitas das vezes, alguns afetos, alguns modos de se relacionar que estão atrofiados, né, em determinados mundos, ou nesse mundo natural. Às vezes tem mundos naturais que são mais impositivos ou apresentam as coisas de forma mais objetivas, né, como se objetivas fossem. Essa é uma questão, né, que a gente, na fenomenologia, vamos sempre entender, mas alguns mundos não tão abertura à minha criação, à criação do sujeito, né, enquanto outros possibilitam mais que o sujeito crie, o sujeito expresse, o sujeito fale aquilo que pensa, ou fantasie, ou imagine. Então, são mundos mais maleáveis, mundo que os sujeitos e a expressão dos sujeitos são mais possíveis, enquanto outros mundos são mais atrofiados, essa mesma expressão. E os sujeitos serão diferentes, ou dirão, né, dos objetos do mundo de formas diferentes, porque eles foram, de alguma forma, constituídos de formas distintas. Só para encerrar, né, para dizer isso, há uma variedade muito grande de mundos humanos, mas esses mundos humanos, o nosso olhar pode se dar a de que forma, né, a maneira, quais vivências, quais intenções, qual modos de se relacionar fizeram com que esse mundo fosse constituído. A partir de uma redução fenomenológica, a partir do modo como nós podemos, então, vislumbrar isso, porque nós vamos deixar de lado que esse mundo é objetivo, ou de que esse mundo é assim mesmo, né, nós podemos também, já que podemos entender como o mundo foi constituído, nós podemos reconstituir ou ressignificá-lo. Né? Essa é algo mais humano possível, que é, né, o valor maior, que é o valor da liberdade de ressignificar, né, de dar uma outra cor àquilo que aparece sempre pintado de uma forma. Fiquem bem, né? Essa é a primeira aula dentre outras que eu vou então transmitir por esse meio. Nós vamos ter o nosso tempo, né, para tirar dúvidas, conversar. Para quem não está na disciplina, pode deixar aí comentários, dúvidas, questões, que oportunamente eu respondo a eles. Tá bom? Um abraço a todo mundo, tenham um bom dia para vocês.